Olá, pessoal do sexto ano do Integral Colégio de Curso de Araruna. Vamos aí para mais uma aula de História. Aula esta, né, para correção aí de alguns exercícios, certo? Então, vamos pegando o livro didático, lá na página 15, na hora do estudo, tá certo? E a primeira questão, né, alguns conceitos aí da Idade Média, né? Então, letra A, porque se pode afirmar que durante o feudalismo houve uma descentralização do poder. É fácil de explicar, né? Porque cada senhor feudal, cada feudo tinha sua autonomia política, tá? Tinha sua organização, suas regras, suas normas, certo? Ou seja, cada feudo mandava em, né? Cada senhor feudal mandava em seu feudo, né? Ele organizava da maneira que bem entendesse, claro, juntamente aí com algumas normas da Igreja Católica. Mas, enfim, cada feudo tinha sua autonomia, tá certo? B, qual era a relação que existia entre o servo e o senhor feudal? Tá? O servo recebia terras, né, de certa forma, entre aspas, para trabalhar nela, né, para cultivá-la, né, e em troca pagava aí vários impostos. A gente sabe aí, né, da talha, da mão morta, da coveia, né? Tem um outro também, né, talha, coveia, mão morta. Tem um outro que eu esqueci, mas enfim, o servo recebia moradia, recebia um pedaço de terra e em troca pagaria vários impostos, né? Ele era totalmente subordinado, né, fiel ali ao seu senhor. C. Qual era o papel da Igreja Católica no Ocidente medieval, né? A Igreja Católica foi a instituição mais poderosa da Idade Média, tá certo? Ela ditava as regras econômicas, sociais, tá certo? E como o poder era descentralizado, então ela que mandava. Então era a maior instituição da Idade Média e determinava as regras econômicas, regras de condutas, tá? E a organização social, tá certo? E letra D, o que é feudalismo, né? Definir o que é feudalismo é tranquilo, né? É um sistema político, econômico, social, tá? Que surgiu na Europa Ocidental entre os séculos 9 e 10, tá certo? Ainda na página 15, né, tem uma cruzadinha aí para respondermos, tá? Complete a cruzadinha a seguir. O imperador que transformou o cristianismo em religião oficial do Império Romano foi Teodósio, tá certo? Letra B. Sistema social, político e econômico que vigorou na Europa Ocidental durante a Baixa Idade Média. Feudalismo, né? Aquilo que, agora há pouco, né? Letra D aí. Você já tem a definição aí de feudalismo, tá? Na letra B, para responder a letra D, né? Na letra C, nome dado ao nobre que recebia a concessão de uma extensão de terra na Idade Média, o vassalo, né, pessoal? O vassalo que recebia do suzerano uma porção de terra. Letra D, parte da cerimônia por meio da qual se estabeleciam os laços de suzerania e vassalagem. Era a investidura. A investidura, se não me engano, é quando entregava um pedaço de alguma coisa, né, que fazia parte do feudo. Na letra E, um dos principais fatores que levaram à disseminação do Império Romano, responsável pela fuga de muitas pessoas para áreas rurais, invasões bárbaras. Letra F, religião que se expandiu no período final do Império Romano, transformando-se na principal crença da Idade Média na Europa Ocidental, fácil, né? Cristianismo. G, um dos maiores impérios já constituídos, cuja extensão abrangeu quase todo o território europeu. A gente discutiu muito ele, né? Império Romano. H, denominação genérica atribuída aos grupos sociais durante a Idade Média na Europa Ocidental. Ordens, né? Ordens.
as ordens, clero, nobreza e servos. Tá? As 3 ordens da Idade Média. Certo? E os feudos funcionavam de forma independente, produzindo todo o necessário à sobrevivência. Os feudos eram, portanto, autossuficientes. E J, instituição mais poderosa na Europa durante o feudalismo. Igreja, né? Certo? Tem uma questão 3 aqui, mas está lá no material de apoio, vocês dão uma olhadinha, tá? Não é muito difícil não. Certo? No material de apoio tem lá uma atividade, né? A questão 3. Vocês vão só preencher, né? Qual a relação entre as ordens. Aí tem a ordem que está sendo representada na imagem. Tá? Quem a formava, em função, relação entre essas ordens. Certo? Então tem algumas ordens aí para vocês definirem. Tá? Então vamos lá. Livro de atividades, capítulo 13, página 4. Certo? Lá na página 4, questão 1. Tem um textozinho aí, ó, é pequenininho. Leia o texto do bispo Adalberon, de Laon, que viveu na França na passagem do século X para o século XI. Diz o seguinte, ele, né? A casa de Deus, que parece una, é, portanto, tripla. Uns rezam, no caso, a igreja, outros combatem, no caso, a nobreza, e outros trabalham, no caso, os servos. Todos os 3 formam um conjunto e não se separam. A obra de uns permite o trabalho dos outros, 2, e a cada qual, por sua vez, presta seu apoio aos outros. Mas a gente sabe, né, que quem era a base da sociedade eram os servos, eram eles que pagavam mais os impostos, eram eles que sofriam mais, que trabalhavam mais, tá certo? Então, letra A, segundo o texto, quais são os grupos da sociedade medieval? Clero, nobreza e trabalhadores ou servos, tá? B, por que a sociedade feudal pode ser caracterizada como estamental? Expliquei isso para vocês. Estamentos, estável, não se movimenta, tá? Não se modifica, tá? Por quê? Porque era muito difícil a mobilidade social, ou seja, quem nascesse servo morreria servo e assim sucessivamente, tá? Sua família, seus herdeiros, seus filhos, seus netos, nasceu servo, morrerá servo, ok? Na questão 2, vocês vão marcar verdadeiro ou falso para as afirmativas. Os feudos eram porções de terra cedidas pelos suzeranos aos seus vassalos. Verdadeiro, né? Aba 2. Os senhores feudais eram responsáveis pela legislação em seu território. Também é verdadeiro. Lembra da descentralização? Cada senhor feudal organizava o seu feudo, a sua porção de terra. Pronto. Então, as 2 primeiras são verdadeiras. A terceira, a cessão de um feudo era sempre feita entre um nobre e um plebeu. Era a concessão entre nobre e plebeu. Sempre. Estabelecia-se sempre de forma hereditária? Não, né, pessoal? Não era assim. Não era entre um nobre. Não só entre um nobre e um plebeu. E os vassalos, que eram da nobreza também. Né? Então tá errado. É falso. A quarta aba, os feudos poderiam ser porções de terras, direitos sobre pedágios ou mesmo animais verdadeiros. Pagavam vários impostos, né? Pegavam as ferramentas, pagavam. Isso. E última, né? A cerimônia de doação de um feudo era celebrada por meio de gestos e juramentos. Verdadeiro. Então, as 2 primeiras verdadeiras, a terceira falsa, a quarta e quinta verdadeiras. Certo? Ok? Então vamos aí para a questão 3. Complete as afirmativas com as palavras do quadro. Então tem várias palavras aí na questão 3, né? Conquista, romano, escravos, nobrezas, feudo, terra, moedas, clérigos, tributos, nobres, servos, senhores, castelos,
carolíngio e vilões. E aí tem letra A e letra B. Então vamos tentar aí, né, preencher. O trabalho desenvolvido no campo podia ser feito por vilões. Vilões eram aqueles que não eram ligados à terra, mas eles trabalhavam na terra. Não tinha aquele contrato que existia entre senhor e servo, certo? Então eles ficavam de fazenda em fazenda, né, de feudo em feudo, certo? Que eram trabalhadores livres ou pelos servos que eram presos à terra. Então, os servos eram presos à terra, os vilões não. Os servos tinham inúmeras obrigações, como o pagamento de tributos. A letra B, né? Os nobres, grupo do qual faziam parte os senhores feudais. Então, senhores feudais, nobreza. Habitavam o quê? Castelos. E ocupavam-se da defesa e da proteção dos territórios. Esse grupo teve origem no Império Carolíngio, né, lá de Carlos Magno, e era constituído pela baixa e pela alta nobrezas, né? Então, baixa e alta nobrezas faziam parte aí da nobreza, né? Daquelas pessoas que faziam a defesa do território, tá? E que teve origem lá com o Carlos Magno. E questão 4. No período medieval, a alimentação foi um grande fator de diferenciação social. Sobre esse assunto, analise a iluminura a seguir. Então, essa iluminura aí, né? Que fala aí sobre a alimentação na Idade Média, certo? Então, vocês vão assinalar a alternativa correta. Letra A. Os nobres alimentavam-se principalmente de pães, mingaus, cereais e vinho. Não. Quem se alimentava assim era os servos, né? Os servos e os vilões, certo? Letra B. A alimentação da nobreza era idêntica à dos camponeses? Não, não era. Se a agricultura e a caça eram atividades desenvolvidas por todos os grupos? Não, só a nobreza que fazia. D. A prática de caça, além de fornecer alimento, consistia em um momento de treinamento militar? Ok, tá certo. E quem fazia isto era os nobres, certo? Letra E também está errada. Letra D é a correta. E aí tem, né? Vocês vão identificar aí, né, no mapa aí que tem na imagem que tem no livro de vocês, na questão 5, o item 1, o item 4 e o item 10, né? O item 1 é o castelo, o item 4 é floresta e o item 10 é o manso servil. E aí vocês vão colocar duas características de cada um desses itens. No caso, o castelo, moradia da nobreza, né? Bota moradia da nobreza e local de refúgio durante as invasões. Duas características. Floresta, né? Que é o item 4. Destinada à prática da caça, né? Área de retirada de madeira, tá? Duas características. Prática da caça, área de retirada de madeira. E o manso servil, que é o item 10, né? Vocês vão apontar duas características, né? Cultivo de alimentos para os camponeses, tá? Parte da produção entregue ao seu senhor, né? Ao senhor feudal. Aqui era talha, né? Ok? Facilzinho essa aí, eu vou dizer duas características de cada um, tá certo? Na questão 6, né, tem um texto um pouco grande, eu não coloquei. Vocês vão marcar duas alternativas corretas, né? Rapidinho vamos ler o texto. Se o Império Carolíngio tivesse durado sob a forma que tomou no tempo de Carlos Magno, antes dessas partilhas que causaram tanto mal ao mundo europeu, mas ele não durou. E a ruptura que ele sofreu não foi a ruptura de um superestado em estados nacionais, de um superestado ambicioso e fraco em estados nacionais sólidos e resistentes. Não, tais estados nacionais não viram a luz do dia naquela hora. Não tinham chegado os tempos, embora obstinadamente os procurássemos e acreditássemos neles quando eles não existiam. O Lucien Febvre, tá? Sobre o Império Carolíngio, depois que ele se fragmenta, ele vai perdendo aí seu poder. Sobre o texto assinale a seguir duas opções corretas. Duas.
Letra A. A organização que se seguiu ao final do Império Carolíngio foi a da formação de fortes estados nacionais? Não, pelo contrário, né? Ele fala que fragmentou, diminuiu seu poder. Não era um estado forte, não é isso? B. O modelo de organização feudal distancia-se de estados fortes e do ideal de nação? Sim, né? Feudal descentralizado, né? São vários feudos, não tem estado, né? Tá certo? Então, letra B está correta, certo? Letra C. A ruptura do Império Carolíngio foi seguida pela organização de feudos e não de estados unificados. Correto. Não teve estados. Criou-se feudos. Tá? Então, são duas corretas. Letra B e letra C já estão corretas. Letra D e E estão erradas. Né? A, D e E erradas. Certo? Questão 7. Vocês vão analisar essa em Minura. Né? As grandes crônicas da França, certo? É uma importante cerimônia praticada durante o feudalismo, então vocês vão analisá-la, né? Então, 3 questões aí. Qual é o nome da cerimônia representada na Iluminura? Que grupo social participa desse momento? O que é que está acontecendo aí? É um contrato de quê? Né? Contrato de enfeudação, né? Um contrato de enfeudação, tá certo? E é praticado por quem esse contrato de enfeudação? Suzerano e vassalos. São de qual ordem? São de qual classe? Da nobreza, certo? Contrato de enfeudação, né? Quem faz parte? A nobreza, certo? Letra B. Por que essa cerimônia era importante para a manutenção do sistema feudal? O que é que elas garantiam, né? Garantiam a manutenção das políticas das políticas bem como das políticas, vírgula, bem como os fortes laços de dependência. Não é isso? Porque o suzerano dava terra para o vassalo e ali ele ia cultivar, né, ia doar também para outro vassalo, se tornar suzerano, mas ao mesmo tempo que esse suzerano dava as terras para o vassalo garantia a sua proteção, né? Casos de guerras, os vassalos de cada senhor feudal iriam ali retribuir a doação de terras. Tá? Então, garantia, né, a manutenção das relações políticas e sociais e os fortes laços de dependência. Tá certo? Letra C. Cite uma obrigação do vassalo advinda desta cerimônia. Proteção e lealdade. Tá certo? Proteção e lealdade em questões militares, ou seja, quando tiver algum conflito, alguma guerra, alguma ameaça, os vassalos iam lá e iriam proteger esse senhor feudal. Certo? Na questão 8, eita, o professor já está com sono, né? Marcar aí verdadeiro F para essa afirmativa. Aí tem os quadrados, vocês vão colocando, né? Quando é F, você coloca o X, né? Quando é V, você coloca do lado o quadrado abaixo do V. Tá? Então é o seguinte, em 380, o imperador Teodósio tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. A gente viu isso agora há pouco, verdadeiro. Ao contrário dos senhores feudais, a Igreja Católica tinha um poder centralizado na Europa feudal. Acho que eu não falei isso para vocês, mas é verdade. Tá? Embora os senhores feudais fossem poderes descentralizados, a Igreja Católica tinha um poder centralizado. Centralizado em quem? Né? No Papa, né? No Bispo de Roma, né? Que era a autoridade maior da Igreja Católica. Né? Então, era um poder centralizado. Tá? E não esqueçam disso. 3. A Igreja Católica podia ser considerada a instituição mais poderosa da Europa Ocidental durante a Idade Média? Sim, já discutimos isso também. Na Idade Média, por meio de doações, heranças e cobranças de taxas, como o dízimo, a Igreja Católica acumulou riqueza e fortaleceu seu poder? Também está correto, né? Verdadeiro. E a última, no período medieval, surgiu o clero regular.
que vivia em contato constante com a população, e clero secular, que vivia recluso, que se dedicava às orações e aos estudos. Acho que é o contrário, não é isso? Está errado, certo? A última é falsa. Ok? Então, né, próxima atividade, próxima questão 9. Tá? Tem duas imagens aí, vocês vão colocar qual é a ordem. Na primeira imagem, né, vai ser o clero, tá? Letra B, escreva duas atribuições aí desse grupo. Administravam os bens da igreja e interpretavam as escrituras. Fácil, né? Na outra imagem, qual é a ordem social? Os servos, duas atribuições, prática da agricultura e pecuária, tá certo? Facilzinho, né? Essa daí. Na questão 10, né, tem algumas afirmativas. Primeira afirmativa, a Igreja Católica foi a instituição mais poderosa da Europa medieval? Foi, já dissemos. Os nobres detinham o poder político, no entanto, de forma fragmentada, né? Também está correta. 3. Os contratos de infeudação garantiu a possibilidade de ascensão social? Não tinha mobilidade social. Não é isso? Está errado. 4. Nos feudos, a economia era voltada para a produção e a comercialização de excedentes? Não. Era para a autossuficiência, para a subsistência. Tinha troca de produtos? Tinha, mas para a comercialização de excedentes? Não. Isso aí já vai, claro, para depois do século XI, XII, que vai ter início isso. Certo? Então, 1 e 2 estão corretas. Letra A. Certo? Então, esta é a nossa aula, né? Espero que vocês tenham conseguido responder. Qualquer coisa vai dando uma parada no vídeo, tá? Para conseguir fazer aí todas as questões, tá certo? Então, tenha uma ótima tarde e até mais.